Você já se perguntou quantos segredos a Terra ainda esconde? Lugares tão grandiosos e misteriosos que parecem ter sido esculpidos por deuses ou esquecidos no tempo. Prepare-se para uma viagem que vai atravessar desertos, selvas e montanhas, revelando histórias que desafiam a lógica. Vamos explorar a majestosa Acrópole de Atenas, berço da civilização ocidental. Mergulhar nas profundezas da maior caverna do planeta, no Vietnã. Desvendar a cidade rosa de Petra, escondida no coração da Jordânia. E percorrer um desfiladeiro colossal na China, onde a natureza esculpiu um cenário digno de outro mundo. Cada um desses lugares guarda segredos milenares, tragédias esquecidas e descobertas impressionantes. Fique até o fim, porque a última revelação vai mudar completamente a forma como você enxerga o passado da humanidade. Nas profundezas da imensidão do deserto ocidental do Egito, a vida persiste com a mais tenaz resistência em meio à desolação. Aqui jazem oásis de vida e silêncio, vestígios de pegadas humanas que remontam a milênios e florestas verdejantes esculpidas por eras de vento e areia. Em meio ao mar infinito de areia, o oásis de Farafra ergue-se como uma joia na trama do deserto. Bosques exuberantes de tamareiras, com troncos altos projetando uma densa copa verde, dominam a paisagem. Suas raízes circundam nascentes que jorram do solo, com águas ondulando delicadamente sob o céu azul. Nas profundezas do oásis encontra-se a vila de Kar, outrora capital medieval do oásis de Dakla. Seus altos muros de tijolos de barro e estreitos canais ainda permanecem de pé. Mesquitas e madraças das eras mameluca e otomana resistem ao tempo. Ao fundo, as cavernas de Jarra assemelham-se a um portal para a antiguidade. O ar lá dentro é fresco e úmido, com sinos de pedra pendendo do teto, alguns finos como brotos de bambu, outros largos como pilares maciços. A água escorre lentamente das rochas, criando um som nítido e gotejante que forma poças rasas no chão. Pinturas rupestres pré-históricas permanecem vívidas mesmo após milênios. Linhas vermelhas e pretas retratam cenas de caçadores perseguindo antílopes ou grupos dançando em círculos rituais. As figuras parecem prontas para saltar da pedra a qualquer momento. No início da manhã, o ar guarda o cheiro de terra úmida. Agricultores conduzem camelôs por estreitas estradas de terra rumo aos campos, usando antigas rodas d'água de madeira para extrair água dos canais de irrigação e alimentar vastas plantações de trigo. A água serpenteia pela terra, emitindo um som suave e trêmulo. Ao cruzar a borda do oásis, o mundo muda repentinamente. Rochas infinitas, branco-leitosas, erguem-se do mar de areia, esculpidas pelo vento e pelo tempo em formas surreais. A rocha do cogumelo e a pedra angular são símbolos icônicos do deserto branco. A rocha do cogumelo tem aproximadamente 5 metros de altura, com o topo largo como um chapéu e a base envolta por uma mortalha celestial que parece prestes a ruir. Já a pedra angular, em forma de galinha com a cabeça erguida e o corpo marcado por rachaduras, permanece silenciosa. Milhões de anos atrás, esta terra esteve submersa pelo mar, e as camadas da rocha branca foram moldadas pela erosão até se transformarem nas maravilhas de hoje. Durante o dia, o calor distorce o ar, e as pedras refletem uma luz ofuscante sob o sol escaldante, contrastando intensamente com as dunas douradas. À noite, o luar, tão límpido quanto Mercúrio, lança um tom prateado e frio sobre a superfície. O deserto se torna etéreo e silencioso, embalado apenas pela brisa suave e pelo deslizar quase imperceptível dos grãos de areia. Nas entranhas da natureza selvagem, a montanha de cristal ergue-se majestosamente. Cristais de quartzo espalhados por toda a montanha refratam a luz do sol, cintilando em tons translúcidos e brilhantes, ora leitosos e quentes, ora transparentes e frios. Mais que uma maravilha geológica, é um testemunho invisível do tempo.
Além do deserto branco, a paisagem sofre outra transformação dramática. Um conjunto de colinas negras ergue-se no horizonte. A rocha bruta e intocada do deserto negro exala um poder selvagem. Revestidas de basalto vulcânico e ferro-manganês, as colinas se espalham como chamas sobre o mar dourado de areia. De longe, parecem espelhos de peixe que buscam o fogo. De perto, lembram sinos de uma fera ancestral. Do cume, vislumbra-se o eco distante das antigas chamas vulcânicas, e o rugido da terra ainda parece ressoar no vazio. Oásis e deserto não são opostos, mas reflexos complementares. A vida torna-se mais preciosa em meio à desolação, enquanto a desolação revela-se mais majestosa diante da vegetação. São as batidas duplas do coração da terra, uma de ternura, outra de solidão. O filme Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, transportou o público para um mundo pós-apocalíptico de escassez de recursos e colapso da ordem. No longa, o mar de areia sem limites do deserto do Namibe, as tempestades estrondosas e as cidades silenciosas conferem a esta terra devastada uma beleza solene e desolada. No entanto, o verdadeiro deserto do Namibe é ainda mais agreste. A bacia de marés de Sossusvlei, situada no coração do deserto, é uma zona de morte de 32 mil quilômetros quadrados, proibida para a vida e intocada há 8 mil anos. O deserto se estende desde a fronteira entre Angola e Namíbia, prolongando-se como um veio antigo até o rio Orã, a mais de 2.100 quilômetros de distância. Seu ponto mais largo, de leste a oeste, atinge 160 quilômetros, enquanto mais estreito tem apenas 10 quilômetros. O vasto mar de areia cobre aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados. Há 80 milhões de anos, quando o continente africano ainda era semiárido, correntes de ar quente e úmido traziam chuvas abundantes, formando vastas ondas cintilantes de água e repletas de vida. Com o tempo, o clima mudou drasticamente. As correntes frias da costa atlântica se intensificaram, bloqueando o fluxo de ar quente e impedindo que a umidade penetrasse no interior, o que levou a uma queda gradual nas chuvas. O Pantanal Rochoso, que antes retinha calor solar, passou a acelerar a evaporação, tornando a região ainda mais seca. Ao mesmo tempo, furacões frequentes do Atlântico levantaram grandes quantidades de areia marinha, que avançaram como lâminas afiadas pelo interior, soterrando lentamente o antigo Pantanal. Hoje, resta apenas o vasto mar de areia, desolado e ardente, com dunas douradas que ondulam ao calor, como o único eco daquele pântano ancestral. Por milênios, dunas e oceanos se entrelaçaram e influenciaram mutuamente. A evaporação do mar se transforma em gotas de chuva que chegam ao deserto, trazendo a pouca umidade que sustenta a terra árida. Já os ventos fortes do deserto varrem o oceano, equilibrando a energia do sol escaldante. Forças opostas que coexistem, moldando a essência deste deserto costeiro. Escondido em suas profundezas, revela-se um fenômeno misterioso, os chamados círculos de fadas. Centenas, até milhares, deles estão espalhados uniformemente pela planície. Sua formação ainda não tem explicação definitiva, mas uma lenda diz que seriam marcas deixadas pelos pés dançantes das fadas. Cientificamente, acredita-se que no passado eram pastagens, onde, à medida que a seca avançava, as raízes da grama lutavam para proteger a água subterrânea, deixando como herança esses círculos enigmáticos. Apesar do ambiente hostil, a vida floresce de forma surpreendente. Girafas e elefantes cruzam o deserto em manadas, em busca de arbustos e plantas suculentas raras. Para sobreviver, precisam se alimentar constantemente, e até o esterco dos elefantes, rico em restos vegetais, torna-se um recurso vital. Nas raras poças d'água espalhadas pelo caminho, esses gigantes descansam, se fortalecem e seguem adiante em sua longa jornada. Para preservar e expandir a vida selvagem, a Namíbia reintroduziu milhares de animais no Parque Nacional da Namíbia. Entre os herbívoros sobreviventes estão o dzonga do deserto e o antílope africano, fazendo do deserto do Namibe um dos maiores refúgios de fauna da África.
Em 2013, o deserto do Namibe foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, tornando-se um dos destinos turísticos mais procurados do continente africano. Hoje, sua classificação geral é de 4,5. Esta cena lhe traz uma sensação de déjà vu? Este é o mosteiro abandonado onde Saini entrou em busca da matriz energética no deserto, no filme Transformers 2. Seu verdadeiro nome é a antiga Cidade de Pedra. Pedra, uma das 7 maravilhas do Novo Mundo, está localizada em um vale montanhoso, a uma altitude de 1000 metros, no deserto ao sul da Jordânia. No século VI a.C., os nabateus esculpiram a capital de seu reino na rocha escarpada. À medida que o sol nasce e se põe, a luz entrelaçada lança um véu rosado sobre a cidade, criando um espetáculo de tirar o fôlego. Daí surgiu o título de Cidade Rosa. Situada na principal rota comercial que ligava a Ásia e a Arábia à Europa, Pedra prosperou. Os nabateus exploraram sua posição estratégica e enriqueceram com o comércio. Mercadores de todas as partes, com caravanas de camelôs carregadas de mercadorias, atravessavam seus portões. Incenso árabe, especiarias indianas trazidas pelo Golfo Pérsico, ouro egípcio e seda chinesa cruzavam Pedra a caminho dos mercados de Damasco, Tiro e Gaza. Assim, esta misteriosa cidade no coração do deserto esteve profundamente conectada às grandes potências do Oriente pela Rota da Seda. No ano 363 d.C., um terremoto devastador atingiu a região e enfraqueceu os nabateus. Como muitos sítios históricos, Pedra foi gradualmente esquecida até sua redescoberta no século XIX. Em agosto de 1812, um comerciante árabe chamado Sheikh Ibrahim Ibn Abdullah, acompanhado por um pequeno rebanho de ovelhas, entrou na região de Pendi, ao sul de Judá. Com sua barba espessa e vestes tradicionais, misturou-se às caravanas locais, falando árabe fluentemente. No entanto, por trás dessa identidade havia um segredo surpreendente. Ele era, na verdade, o explorador suíço Johann Beckert, em busca da cidade perdida de Pedra, soterrada pelo tempo. Naquele período, Pedra já estava esquecida sob as areias da história. Tribos beduínas controlavam a região, cobrando pedágios dos viajantes e mantendo rígido isolamento contra forasteiros. Para disfarçar sua missão, Beckert encenou uma cerimônia de sacrifício, afirmando prestar homenagem a Arão, irmão de Moisés. Guiado por um nativo, avançou pela estreita passagem da língua até alcançar a cidade ancestral. A jornada não foi fácil. Nascido em uma família rica e educada, Beckert renunciou ao conforto para enfrentar perigosas expedições. Disfarçado como Sheikh Ibrahim, percorreu o Oriente Médio em busca da nascente do rio Nibel. No caminho, superou inúmeros obstáculos, lidou com beduínos e escapou de ataques de bandidos, sempre movido por seu desejo de encontrar Pedra. Sua expedição também deu continuidade a tentativas anteriores. Já no século XVIII, o explorador alemão Dr. Seussen buscará a cidade, mas morreu tragicamente. Beckert, conhecendo as histórias de Seussen, decidiu realizar o sonho interrompido. Em sua viagem para Caba, ouviu lendas sobre Pedra, o que fortaleceu ainda mais sua determinação. Após enfrentar dificuldades imensas, Beckert finalmente chegou à Pedra. A cena diante de seus olhos era grandiosa, falésias rosadas, com fachadas e templos talhados em pedra, refletiam a antiga glória nabateia. Ele percebeu que havia revelado uma das maiores maravilhas da história humana. Sua descoberta trouxe Pedra de volta ao mundo. Seus registros e diários forneceram informações inestimáveis a arqueólogos e historiadores, abrindo caminho para novos estudos sobre a civilização nabateia. Hoje, Pedra é reconhecida como patrimônio mundial e atrai turistas de todo o planeta, fascinados pelo encanto eterno da Cidade Rosa. Jordânia. Pedra. 30 anos atrás, nas profundezas da densa selva, um vasto segredo, oculto por eras, foi inesperadamente descoberto. É a maior caverna natural já descoberta,
Eleita um dos destinos de viagem mais sonhadores do mundo pela revista Lonely Planet e classificada em primeiro lugar entre as 10 cavernas mais espetaculares do mundo. Este misterioso reino subterrâneo é a Caverna An Song, no Vietnã. Localizada no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, Patrimônio Mundial da Unesco na província de Quang Binh, a Caverna An Song, também conhecida como Caverna Shan Shui, possui um significado profundo. Shan significa montanha em cantonês, enquanto Dong significa rio na língua local Bulu. He Ki Ki, rio nas montanhas, descreve vividamente a magnífica paisagem dentro da caverna. A vastidão da Caverna An Song é inimaginável. Com uma extensão comprovada de quase 5,5 km e um comprimento total de quase 9 km, seu volume atinge impressionantes 38.500.000 metros cúbicos, o equivalente a uma enorme cidade subterrânea. A maior câmara tem 200 metros de largura e 150 metros de altura, grande o suficiente para acomodar um prédio de 40 andares ou um Boeing 747. Em 2010, foi oficialmente reconhecida pelo Guinness Book of World Records como a maior caverna natural do mundo. Ao longo de milhões de anos de erosão, o teto macio das montanhas Changshan desmoronou, formando gradualmente vastos corredores e claraboias dentro da barriga da montanha. Uma claraboia no teto da caverna serve como um canal crucial para a troca de materiais com o mundo exterior, permitindo que a luz solar se infiltre, fornecendo luz para os habitantes. Dentro da caverna, os diversos depósitos de carbonato de cálcio, como mesostiartito, espigas de pedra e pilares de pedra, testemunham a longa história da caverna. O mesostiartito cresce extremamente lentamente, apenas alguns milímetros por ano, levando dezenas ou mesmo centenas de milhares de anos para se formar. Rios subterrâneos serpenteiam como dragões, terraços de mesostiartito descem em cascata, espigas de pedra gigante se erguem do solo, contas de pedra brilham como estrelas, florestas tropicais exuberantes e praias de areia fina e macia. Dentro desta caverna isolada, o tempo parece parar, nutrindo um ecossistema único. Plantas crescem silenciosamente na penumbra, e criaturas da caverna se adaptam à escuridão, desenvolvendo formas únicas. Em 1990, o morador local Agao King aventurou-se nas profundezas da selva desabitada para coletar erva doce e complementar sua renda familiar. Ele se deparou com uma visão bizarra. Uma enorme fenda havia se aberto nos penhascos da rocha Shigi, envolta em névoa e nuvens, como se conduzisse a outro mundo. Ainda mais surpreendente, das profundezas da boca da caverna emanava o som estrondoso da água, como se viesse de um rio subterrâneo. Sem as ferramentas certas, Agao King só podia vagar pela entrada da caverna, incapaz de espiar o interior. Enquanto isso, os exploradores de cavernas britânicos Howard e Deb buscavam novos alvos de exploração nas paisagens kársticas do Vietnã. Por acaso, encontraram Agao King e ouviram falar da misteriosa caverna envolta em névoa. Entusiasmados com a notícia, decidiram seguir o exemplo de Agao King para explorar suas profundezas. No entanto, a busca se mostrou muito mais árdua do que imaginavam. A entrada da caverna da qual Agao King se lembrava parecia ofuscada pela densa selva. Caminhando pela floresta, a equipe descobriu inúmeras cavernas até então indocumentadas, mas nenhuma delas se assemelhava à misteriosa caverna que Agao King havia descrito. A passagem do tempo não diminuiu a paixão dos exploradores. Em 2008, Agao King redescobriu a misteriosa entrada da caverna e marcou meticulosamente a rota. Um ano depois, ele retornou ao vale com Howard, Deb e uma equipe profissional de expedição. Quando a equipe entrou na caverna pela primeira vez, ficou impressionada com a visão. A caverna era vasta e espaçosa, lembrando um palácio subterrâneo. Uma claraboia no teto lançava uma luz suave, iluminando as estalactites e formações rochosas em seu interior. O rio subterrâneo rugia com uma correnteza rápida. Esta caverna, mais tarde chamada de Caverna Anson, finalmente revelou seus mistérios ao mundo.